A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Que alegria estarmos nessa manhã na casa do Senhor, não é? Louvamos a Deus por essa oportunidade, louvamos a Deus por esse privilégio que Ele nos concede nessa manhã. Hoje é um domingo especial, não é? Dia das Mães, as pessoas estão se preparando aí para comemorar o Dia das Mães. Desde já, parabenizo a todas as mães que aqui estão, certo? Vocês são heroínas, né? Mulheres de Deus, então que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Vocês também que estão nos acompanhando pela live, as mães que estão nos acompanhando, que todas sejam alcançadas pela graça, a misericórdia e o amor de Deus, que o Senhor vos abençoe nesse dia tão especial. Queridos, nós estamos começando uma revista nova na nossa Escola Bíblica Dominical, nós estamos começando um trimestre novo, e Deus está nos dando a oportunidade de nós estudarmos acerca do evangelismo. A principal missão da igreja, evangelizar. A principal missão da igreja, ganhar almas. A principal missão de cada um de nós como crentes, servos do Senhor Jesus, que é de anunciar o evangelho. Se há uma responsabilidade que pesa sobre nós, como crentes, é exatamente a responsabilidade de falar do amor de Deus, de testemunhar acerca de Cristo, de falar do Evangelho do Senhor. E essa lição, essa revista, ela vai nos dar a oportunidade de podermos voltar a isso, né? Nós temos percebido que a igreja, de um modo geral, ela tem deixado o evangelismo meio que de lado, né? Isso de uma forma geral. Essa semana eu estava vendo que o Instituto Moody de Missões, é um instituto que envia missionários para vários lugares do mundo, fez uma pesquisa acerca da igreja nos dias atuais. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Nos dias atuais. E o resultado foi bem ruim, né? De acordo com essa pesquisa do Instituto Moody, 95% dos crentes hoje em dia não ganham almas. Isso é terrível, né? É uma quantidade muito grande. Apenas 5% da igreja atualmente tem o privilégio de trazer outras pessoas para Cristo, de ganhar almas, de pregar o evangelho e conquistar almas. Mas, em nome de Jesus, isso vai mudar, né? Após essa lição, essa revista, nós cremos que o Espírito de Deus falará ao nosso coração. E nós vamos ganhar almas, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos falar do amor de Deus. Amém? Então, eu te convido nessa manhã a abrir a lição aí, a sua revista, na primeira lição, página de número 3. Lição 1, página 3 da nossa revista. Antes, eu quero ler com os irmãos um texto bíblico que vai servir de base para a primeira parte da nossa lição, que é Gênesis capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Esse texto de Gênesis ele vai servir de base para a primeira parte da nossa lição nessa manhã, da nossa aula nessa manhã. O texto de Gênesis capítulo 3, ele fala acerca da queda do homem. E a partir do versículo 1, o capítulo 3 de Gênesis diz assim: Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comerão do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês serão abertos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu.
Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: porque, por ter dado ouvido à voz da mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga você comerá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tomado. Queridos, esse texto ele é bem interessante porque ele nos mostra exatamente o momento da queda, do pecado. E isso vai ser importante no que nós vamos trazer na primeira parte da nossa lição. Voltando agora para a nossa lição, página 3 da nossa revista, e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua revista, o título da nossa lição é Evangelismo, o maior projeto de vida. Evangelismo, o maior projeto de vida. O texto áureo, o texto principal dessa lição, o texto mais importante, está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus após haver ressuscitado e ter se encontrado com os seus discípulos. Na página número 4, nós temos aí a introdução da nossa revista. E eu quero ler com os irmãos essa primeira parte da introdução. Diz assim, página 4 da revista, diz assim: um pequeno grupo de 11 homens, foram eles que Jesus encarregou de executar a sua obra e levar o evangelho a todo mundo. Eles não eram pessoas importantes, nem bem instruídas, e também não tinham pessoas influentes lhe apoiando. Não eram ninguém em seu país, o qual, de qualquer forma, não passava mesmo de uma província de segunda classe na extremidade oriental do mapa romano. Se estivessem parado para avaliar as probabilidades de sucesso de sua missão, mesmo tendo convicção de que Jesus estava vivo e que o seu Espírito os acompanhava para equipá-los para a sua tarefa, eles teriam desanimado. Tão grandes eram as condições adversas. Como conseguiram? E ainda assim, eles conseguiram. Esse texto de introdução, ele nos remete à aula que nós tivemos com o pastor Gideon Júnior, que foi a aula de introdução a essa revista. Não sei se você teve a oportunidade de estar aqui para assistir essa aula, ou se você não teve, essa aula está à nossa disposição no YouTube da igreja. Nessa aula, o pastor Gideon Júnior ele mostrou como era o mundo na época de Cristo.
O Império Romano governava o mundo, e dividia o mundo de então em províncias. E nós vimos que a Judéia, a região da Judéia, ela fazia parte da província ali da Síria. E ela era uma subprovíncia. Então era um nada perto de todo o Império Romano, de toda a imensidão do Império Romano. A Judéia era aquele continente, aquele lugarzinho ali, pequenininho, isolado ali do mundo, tinha sua importância por causa do tráfico comercial que passava por ali, mas nada além disso. E era um território bastante hostil, nós vimos isso, né? Era um território bastante hostil, era considerado um barril de pólvora. Por quê? Porque ali tinha uma divisão muito grande, política e religiosa. Você tinha ali os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, e eram grupos extremamente violentos. De modo que essas províncias onde haviam essas rebeliões eram consideradas províncias do império. As províncias onde o Império Romano já tinha alcançado a pacificação eram consideradas províncias senatoriais. O Senado governava ali, dominava aquelas províncias. Mas essas províncias onde havia ainda esses conflitos eram as províncias do império. E a Judéia era uma dessas regiões, e para conter ali as rebeliões, o governo romano colocava ali o seu exército. O exército romano, o poderio militar romano estava lá. Tanto é que Pôncio Pilatos que era governador da região da Judéia. Então, irmãos, era uma região pobre, era uma região onde as pessoas viviam da agricultura e eram o quê? Eram dominadas pelo Império Romano, tinham que pagar impostos caríssimos para Roma, e isso fazia com que as pessoas se empobrecessem ainda mais. Muitos se voltaram para a prostituição, muitos se voltaram para o crime, para a marginalidade, então era uma região muito perigosa. O pecado dominava o coração das pessoas, e no auge dessa situação, Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, para vir salvar a humanidade. Os apóstolos foram esses homens que Jesus escolheu no meio dessa população tão esquecida, tão pequena, tão isolada, em toda a imensidão do Império Romano. Se olhássemos para esses homens, nada veríamos nele que pudéssemos dizer, olha, esses homens vão conquistar o mundo com o Evangelho. Eles não tinham condições. Eles não eram influentes, não eram pessoas importantes em sua região. A região onde eles viviam não era uma religião importante. Mas, a despeito de todas as dificuldades que aqueles homens enfrentavam, eles conseguiram fazer com que o Evangelho alcançasse todo mundo da sua época. E a pergunta que se faz é, como é que esses homens conseguiram? Por que esses homens conseguiram levar o Evangelho tão longe? A resposta você tem aí na sua revista, na página de número 4, e o comentarista ele explica, dizendo que a única resposta possível para esta pergunta é que Cristo se tornou o centro da vida dessas pessoas. Cristo se tornou aquilo que era mais importante na vida desses homens. Cristo se tornou o centro da vida dessas pessoas. E a partir do momento que Cristo se torna o centro da vida dessas pessoas, eles não tinham outro propósito, eles não tinham outro objetivo senão falar o Evangelho, senão testemunhar acerca de Cristo. E o Evangelho, o evangelismo, passou a ser, para estes homens, o maior projeto da vida deles, falar de Jesus. Pregar o Cristo que os salvou, que os libertou do domínio do pecado, porque eles entenderam que o maior problema daquela sociedade, daquele mundo, era exatamente o pecado. Eles viviam a fome, eles viviam a miséria, eles viviam a opressão, mas o maior de todos os problemas que eles viviam ali era exatamente o pecado. O pecado. Então, quando nós lemos aqui, na página número 5, esse ponto que está em destaque aí diz assim: ser alcançado pelo que Cristo fez, leva-nos a viver uma vida de divulgação do seu grande amor, eis o evangelismo. Então, de acordo com a nossa revista, com o escritor da revista, o que nos impulsiona a evangelizar é exatamente o fato de nós reconhecermos que fomos alcançados por um amor incomparável, inefável, um amor gigantesco de Deus para a nossa vida. E quando somos alcançados, impactados por este amor, aí nós saímos e evangelizamos. Nós falamos deste amor.
nós testemunhamos deste amor. Eu, uma vez, passei por uma experiência bem interessante, me chamou a atenção. Eu estava com minha esposa numa loja, e a pessoa que estava atendendo a gente, ela era crente. Eu percebi por causa da forma como ela falava. Ela não me falou que ela era crente. Mas ela falava, tudo que ela falava, olha, Jesus vai abençoar, olha, vai dar certo. Não, vamos orar que vai dar certo. Aí eu já vi que esse papo é de crente, né? Mas ela nem sabia que a gente era evangélico, ela não conhecia a gente. E ela falava de Jesus o tempo todo. Cada frase que ela falava, ela colocava Jesus no meio. Aí eu falei, gente, olha só. Então essa mulher, ela foi alcançada pelo amor de Deus. O evangelho passou a ser, Jesus Cristo passou a ser o centro da vida daquela mulher. E ela não estava nem aí, porque as pessoas pudessem pensar ou falar. Ela conversava, e era tão natural nela falar de Jesus, que isso me chamou a atenção. E é isso que acontece conosco, irmão. Quando nós vamos para Cristo e experimentamos o amor de Cristo, Cristo passa a ser o centro da nossa vida. Nós queremos testemunhar, nós queremos falar para todo mundo. E tudo que nós falamos, nós colocamos Jesus no meio. Por quê? Porque Jesus é o centro da nossa existência. E evangelizar é isso, é testemunhar do amor de Deus. Então, os discípulos, os apóstolos, eles perceberam que o maior problema daquela população não estava na fome, na miséria, era o pecado que estava trazendo todo aquele problema para eles. Então eles precisavam levar Jesus àquelas pessoas. E de fato, irmãos, o maior problema da humanidade chama-se pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Isso nós vemos no texto que nós lemos aqui de introdução, que é o texto do Gênesis, né? Que mostra exatamente o momento da queda e as consequências que essa queda trouxe para o homem. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus coloca o homem no jardim. E o propósito de Deus era que o homem se relacionasse com ele, que o homem vivesse para a glória de Deus. Que o homem, no seu livre-arbítrio, porque Deus deu a ele o livre-arbítrio, pudesse ter o seu coração voltado para Deus e buscasse a Deus. A Bíblia narra exatamente isso, que Deus coloca o homem ali e diz, governe sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas um dia o diabo entrou no jardim. Um dia o diabo entrou ali na figura de uma serpente. E ali começou um processo que redundou na queda. Um processo que redundou no pecado. E foi um processo mesmo. Se nós olharmos, o diabo ele não vem de uma forma direta e apresenta o pecado para você e lança na sua cara e diz, faça. Não, não é assim. O diabo ele vai te conquistando aos poucos, ele vai chamando a sua atenção para o pecado e mostrando que o pecado é algo bom, é algo gostoso, é algo que te chama a atenção, que atrai você e você quando vê já está envolvido. Quando nós percebemos já estamos envolvidos, atraídos pelo pecado. Foi um processo. Veja que o diabo ele chega, ele puxa conversa com Eva, ele diz, olha, vem cá, foi assim que Deus disse, vocês não podem comer de nada aqui? Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim? Eva diz, não, Eva já estabeleceu o contato, né? Já começou o diálogo. Eva diz, não, já começa a dar atenção para o mal. Né? Ela diz, não, Deus não disse assim. Deus disse que a gente pode comer das árvores do jardim, mas dessa árvore que está no meio do jardim, Deus disse, olha, não, você não deve comer e nem tocar. É interessante, né? Porque Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Provavelmente Eva tenha ouvido de Adão, e Adão pode ter, né, falado para que Eva nem chegasse perto, né? Falar, olha, você não pode nem tocar. Pode ter sido isso ou não, né? Ou de forma que a palavra não ficou muito firme no coração de Eva. A palavra não ficou muito firme ali, de modo que a serpente começa a perceber isso. E percebendo isso, ela dá sua cartada. Ela diz, olha, esse Deus de vocês é um Deus muito ruim, é um Deus muito mau. Na verdade, ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ficar como ele. Vocês vão saber o que é certo, o que é errado.
E a Bíblia diz que isso aguçou a curiosidade de Eva, e ela começou a olhar para aquela árvore de uma forma diferente. Ela sentia desejo por aquele fruto, passou a ser algo desejável, algo que ela queria. A concupiscência dela foi aguçada. E ela foi e comeu da árvore. E não só comeu, mas deu também para o seu marido. E ele comeu da árvore. E pecaram contra Deus. E se rebelaram contra Deus. É interessante, né, que a estratégia nunca muda, né? Quando você lê Tiago, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, ninguém ao ser tentado diga que foi Deus que tentou. Porque Deus não tenta ninguém, e Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, ela gera o pecado. E o pecado, quando ele é concebido, ele gera a morte. Veja que é o mesmo processo pelo qual Eva passou. Atraídos pelos seus próprios desejos, atraído pela sua própria concupiscência, o homem é levado ao pecado. São os nossos próprios desejos que nos atraem, que nos arrastam para os pecados. E foi isso que o diabo fez com Eva, atiçou nela o seu desejo, a sua curiosidade, e ela, atraída pelos seus desejos, foi e cometeu o pecado. O diabo não mudou a sua estratégia. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe o que te atrai, o que atrai os seus olhos. E ele vai te pegar exatamente aí. Ele vai me pegar exatamente aí. Então eles pecaram, desobedeceram. E quando você vê aí na página de número 5, o último parágrafo diz assim: o pecado pode ser definido como o ato pessoal de rejeitar Deus e sua vontade. Foi o que o homem fez. Ele rejeitou a vontade de Deus, rejeitou o Senhor Deus quando ele pecou. Deus já havia ordenado para que não fizesse, e ele assim o fez. Continuando a leitura diz, é a transgressão da lei divina, ainda que o ato, em última análise, não seja contra a lei, mas contra a pessoa de Deus. Davi, quando pecou, ele disse, contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas. O pecado é contra Deus, contra a sua santidade, contra o seu amor, contra a sua verdade. É intenso e profundamente pessoal. Quando pecamos, nós pecamos diretamente contra Deus. O próprio Senhor, nas palavras de Isaías, lamentou a respeito de Israel, ele disse, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Eis o cerne e a tragédia do pecado, uma afronta pessoal ao Senhor de amor. Então veja, o pecado é algo pessoal, é algo que atinge diretamente Deus. E esse texto de Isaías é interessante porque Deus aqui ele faz uma analogia, ele faz uma comparação de pais que criam filhos e se dedicam na criação desses filhos, dando o melhor para eles, possibilitando o melhor da vida para esses filhos, mas agora esses filhos dão as costas para o pai. Quando a gente vê uma história assim, a gente não fica revoltado? De filhos que são cruéis com os pais, que são desobedientes ou que são ingratos com os pais, que não reconhecem todo o esforço que os pais fizeram. Muitos deles chegam a pegar os pais quando já estão velhos e jogá-los no asilo e dizer, olha, não tem mais condições de ficar com você, de viver com você. Nada mais terrível do que ingratidão. E Deus, ele pega essa figura de filhos ingratos e traz para revelar o que o pecado fez com o homem, afastando o homem dele. O pecado é algo que é pessoal e atinge diretamente a Deus. Davi, quando pecou, ele disse, eu pequei contra ti, Deus. Eu transgredi tua lei, mas o meu pecado foi diretamente contra o Senhor. Então, por isso que o pecado é tão terrível, irmãos. Por isso que o pecado é algo tão maligno, tão mau, traz tanta coisa ruim, porque é uma afronta do homem a Deus. É uma afronta do homem. O homem está rejeitando o amor, rejeitando a misericórdia, rejeitando a graça, rejeitando Deus. Ele está olhando para Deus e dizendo, eu não quero, o que tu me tens para mim não serve. Quando pecamos, nós estamos fazendo assim. E o pecado ele tem suas consequências. E essas consequências elas ficam claras no texto que nós vimos de Gênesis. Nós vimos que o pecado ele traz consequências em
todas as áreas da vida humana. Todos os relacionamentos do homem são quebrados com o pecado. Primeira ruptura que nós temos aqui na revista, no 2.2, como resultado do pecado, é a ruptura com Deus. O pecado, ele rompeu o relacionamento do homem com Deus. Você vê que quando Deus se aproxima do homem novamente, quando Deus chega no jardim, cadê Adão? Adão se escondeu, né? E Deus é igual aquele pai que vê o filho escondido e sabe que o filho está ali escondido atrás da árvore, mas fica, meu filho, cadê você? Vou te achar. Deus da mesma forma. Deus sabia onde Adão estava, mas Deus olha e diz, Adão, onde você está? E Adão olha e diz, eu me escondi. Eu tive medo, eu me escondi. Porque eu estou nu. Ele se esconde de Deus. Então, o relacionamento foi quebrado, a comunhão foi rompida. O pecado, ele rompe a comunhão do homem com Deus. Ele desfaz esse elo entre o homem e Deus. Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele vai dizer, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir. Mas os pecados de vocês fazem separação entre vós e Deus. Então o pecado, ele rompeu essa comunhão do homem com Deus. Rompeu essa comunhão ali no Éden. Isso é grave, irmãos. Isso é muito grave. Sabe por quê? Porque não existe vazio espiritual. Não existe vazio espiritual. Se Deus deixou de ocupar o coração do homem, se Deus se afasta do homem, se o homem se afasta de Deus, Deus criou o homem e colocou e fez do homem um ser espiritual, exatamente para que pudesse conversar com Deus, relacionar-se com Deus. E se não há esse relacionamento com Deus, o homem vai buscar outros tipos de relacionamentos. E daí o diabo se aproveita dessa situação e traz para o homem a idolatria, falsos deuses. A busca do homem pela idolatria, pelo pecado, é exatamente a busca do homem por preencher esse vazio enorme que ficou na sua vida, da ausência de Deus. Alguém um dia disse, olha, todo homem tem um vazio no coração, tem um vazio no seu ser, que é do tamanho de Deus. Se é do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Deus. Mas enquanto o homem não entende isso, ele vai tentando preencher esse vazio, que é do tamanho de Deus, com outras coisas. Com drogas, com prostituição, com as coisas que o mundo e o diabo oferecem, com a idolatria. Porque não existe vazio espiritual. Então, essa é uma consequência teológica trazida pelo pecado, uma dimensão teológica da queda, o afastamento do homem de Deus. Veja que, além de afastar o homem de Deus, o pecado também ele veio e rompeu os relacionamentos. O relacionamento do homem com o próximo foi rompido por causa do pecado. As pessoas não se dão bem, as pessoas não conseguem viver juntas hoje, né? Elas vivem, mas de uma forma compulsória, né? Vivem juntas de uma forma compulsória. É por causa do pecado. Você veja que quando Deus chega e olha para Adão e diz, cadê você? Onde é que você está? O que Adão diz? Né? Deus diz, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Adão disse, oxe, foi a mulher que você me deu. Foi ela. Mas peraí, cadê a osso dos meus ossos, carne da minha carne? Será chamada varoa, do varão foi tirada, é toda bela, toda linda. Cadê? Acabou. Acabou. O diabo, o pecado rompeu esse relacionamento. Agora ele olha para ela e vê ela como um peso, como algo que foi ruim, que foi mal. Ele diz, foi a mulher que você me deu que me fez chegar aqui, ó. E a culpa ainda é de Deus, porque ele falou, ó, é a mulher que você me deu. Esse negócio de jogar a culpa para o outro, já vem lá do Éden, né? Não é nada novo, né? É lá do Éden, que a gente está sempre achando que os outros é o culpado. Então veja que o pecado rompe os relacionamentos. Agora o homem e a mulher têm suas relações rompidas. E isso vai se agravando à medida que o tempo passa. Se você for para o capítulo de número 4, lá no versículo 8, você vai ver o primeiro homicídio, que é um fratricídio.
Caim mata seu irmão Abel. O pecado trouxe para o coração do homem inveja, ciúmes, egoísmo. Trouxe soberba para o coração humano, sentimentos de vingança. Todas essas coisas entraram no coração do homem depois do pecado. E isso dificultou, complicou o relacionamento. Viver junto já não é mais algo simples como era no Jardim do Éden. É problema. Caim matou Abel. E se você continua o capítulo 4, ele termina de uma forma mais trágica ainda com Lameque, que mostra como a degradação foi cada vez ficando maior, foi aumentando. Lameque agora tem 2 mulheres. O nível de perversão é mais alto. E o discurso de Lameque para suas mulheres é: sou um camarada bom, viu? Fica de olho aí, fica de olho aberto. Eu matei um camarada só porque ele me feriu. E matei um menino só porque ele me fez mal. Veja que a vida perdeu o valor. Desproporcionalidade, a violência aumentou. A gente olha e diz: nossa, as pessoas hoje matam por um aparelho celular, né? Por menos que isso, né? Mata por um olhar, olhou de cara feia, não gostou, aí mata, né? Mas isso vem lá do lado da queda. É porque os relacionamentos foram rompidos. O pecado fez com que os relacionamentos fossem rompidos. É a dimensão sociológica da queda. Trouxe essa inimizade entre as pessoas. E não fica só aí. As consequências ainda vão mais longe. A ruptura ela foi do homem consigo mesmo. Veja que a partir da queda, Adão ele se sente culpado, ele sente vergonha e ele se esconde. Adão passa a experimentar sentimentos que ele nunca tinha experimentado antes. A vergonha, a culpa, o peso da culpa do pecado. E tudo isso fez com que ele se escondesse de Deus. Então, o pecado, ele traz problemas que atingem o homem na sua psique. Problemas psicológicos, sentimentos que o homem não experimentava antes da queda, ele passa a experimentar. Depressão, tristeza, angústia, ansiedade, todas essas coisas são consequências do pecado, irmão. O pecado estragou a natureza humana, destruiu a natureza humana. Aí o escritor até colocou aqui nesse ponto, né? Ele coloca assim: o pecado ocorreu de tal forma, corroeu de tal forma a alma humana, que de perto ninguém é normal. Né? Tem esse ditado aí, né? De perto ninguém é normal, né? Todo mundo tem seus problemas, né? Exatamente por causa disso. O pecado nos atingiu emocionalmente. Rompeu, exatamente, houve essa ruptura psicológica trazida pela queda. E não fica só aí. Houve também a ruptura com a criação. Agora a natureza que favorecia o homem, o homem tinha tudo ali ao seu dispor. Ela agora passa a produzir cardos, abrolhos, espinhos. A terra agora não é mais aquela terra fértil e produtiva que o homem tinha no Jardim do Éden. Agora ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que lutar, vai ter que se esforçar. Não que ele não trabalhasse antes. A consequência, o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho, o labor mais duro, sim. O trabalho mais pesado, sim. É consequência do pecado. Né? Porque agora, né, veja o que diz aqui o texto da lição. O último parágrafo aí. Vejam, amados, a experiência do pecado cria o caos. Cria o caos. Tal fato é simples de entender. Quando Deus cria o homem, um dos fatos presentes na imagem é a questão do domínio. O homem é alguém que, em nome de Deus, domina e rege toda a criação, a ele disponibilizada.
Com o pecado, o homem estabelece um caos para o domínio legítimo sobre toda a criação. Abre-se espaço para domínios subversivos e malignos. Então, quando Deus criou, Deus colocou o homem para que dominasse. Então, Deus deu ao homem esse domínio. O pecado fez com que o homem perdesse esse domínio sobre todas as coisas. E o caos se instaurou. É por isso que Jesus olha e diz, olha, o diabo é o príncipe desse século. Ele tem um principado neste século. Que o homem perdeu esse domínio. Então o pecado ele trouxe esse caos, trouxe essa ruptura. Paulo vai dizer que a natureza, ela geme hoje. Esperando que o momento da sua redenção, o momento em que ela também vai ser restaurada. O momento em que ela também vai ser restaurada. Então, irmãos, aí na página número 7, nós temos um resumo de tudo isso que nós acabamos de ver, dessas consequências do pecado. O pecado rompeu o relacionamento com Deus, rompeu o relacionamento com o próximo, rompeu o relacionamento do homem consigo mesmo, rompeu o relacionamento do homem com a criação. E aí o texto que está em destaque na página 7 diz, assim cremos que o pecado é o ato pessoal de rejeitar a Deus e a sua vontade. Ato pessoal de rejeitar a Deus e de rejeitar a vontade de Deus. Cremos que o pecado nos colocou em situação tão deplorável que somente uma ação amorosa da parte de Deus retira o homem de tal estado. Nós dependemos de sua intervenção radical, ou seja, de uma intervenção radical do Senhor, por intermédio do seu Espírito, para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. O pecado nos afastou de Deus de tal forma que somente uma intervenção do próprio Deus pode nos trazer de volta para Ele. Somente uma intervenção do próprio Deus pode nos regenerar. Cremos que, além de real, o pecado gera justo juízo de Deus sobre todos os que o praticam. Veja que não é somente isso. O pecado ele se tornou universal. O 2.3 ele fala exatamente dessa universalidade do pecado. Então o pecado ele não ficou restrito ao Éden. Adão era o representante da raça humana. Toda a raça humana estava representada em Adão. Paulo nos faz entender isso lá no capítulo 5 de Romanos, quando você lê Romanos 5. Adão era o cabeça de toda a raça humana. E quando Adão cai, a raça humana caiu em Adão. E a partir dali, a natureza pecaminosa passou a fazer parte da natureza humana. O homem que era inclinado para Deus, agora ele é inclinado para o pecado. E a gente vê isso no decorrer do livro do Gênesis. Não é? Quando vai chegando no capítulo 6, a raça humana já está totalmente pervertida, totalmente depravada. Deus tem que mandar um dilúvio. Deus se arrepende de ter criado o homem. Porque o pecado, irmãos, ele é algo universal. Ele é algo que atingiu todas as pessoas. Todos foram atingidos. É interessante que quando você lê Gênesis, no capítulo 8, lá no versículo de número 21, quando Noé saiu da arca, ele ofereceu o sacrifício a Deus. O que Deus disse para Noé? Olha, toda a intenção do coração do homem é má, é maligna, desde a sua tenra idade. Então, desde criança, já começa a desenvolver esse caráter ruim. Fala, não, pastor, mas a criança, ela não sabe, mas ela é má. Ela não sabe, ela não tem noção, mas ela é má. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Toma o brinquedo dela para você ver. Ela vai chorar. E se você for tomar de novo, ela pega o brinquedo e acerta na sua cabeça. Ela é má. Não é intencional, claro, é uma criança, mas ali já está a natureza humana, irmão. Isso é da natureza humana. Isso só muda pelo fato de Jesus ter vindo para nos resgatar. Então o pecado ele se torna universal. Jeremias ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é mau, é enganoso, é perverso, que ninguém conhece o coração do homem. Jesus ele vai dizer que só Deus é bom. Ele diz, não, quem é bom? Só Deus é bom, ninguém é bom.
Tem um outro texto bem interessante, eu acho que é esse de Lucas capítulo 13, que Jesus está dizendo para os seus discípulos, peçam e vai ser dado, batam e vai abrir para vocês, busquem e vocês vão achar. E o quê? Para que vocês insistam em oração. E Jesus faz uma comparação interessante, ele diz assim, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Então Jesus está dizendo, vocês são maus. O homem é mau. Nós somos maus. É da nossa natureza ser assim. Então, por melhor que as pessoas aparentam ser, por mais justas e dignas que as pessoas aparentam ser, e de fato, tem muita gente que é honesta, que elas precisam de Deus. Porque o pecado nos atingiu. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, a gente vê o tanto que a gente está longe daquilo que Deus considera justiça. Que a nossa justiça diante de Deus, ela não passa de trapo de imundícia, porque o pecado nos atingiu e nos destruiu. Nós somos egoístas, nós somos avarentos, nós somos soberbos, nós somos arrogantes. De alguma forma o pecado nos atingiu. Jesus disse, olha, se você olha para uma mulher e no seu coração você deseja, você já cometeu adultério. Homicida não é o que mata só com a faca, com uma arma, mas com palavras. Então Jesus mostra quanto que o nosso coração é mau, não é? E quando você entende isso, você vê que lá no Gênesis o homem queria conhecer o bem e o mal, né? Mas quando Jesus vem, a gente tem essa concepção de que o homem não só conheceu o bem e o mal, como o mal dominou o homem. O mal dominou o homem. O mal dominou o coração do homem. Dominou o coração. E quando você vê o texto de Paulo, lá em Romanos capítulo 3, né, ele diz, todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado, ele atingiu todas as pessoas. O pecado atingiu todos, indistintamente. E quando você abre a página 8 da sua revista, o parágrafo que antecede o 2.4, é o último parágrafo do 2.3, diz assim, logo, com base em nosso Salvador, chegamos à seguinte conclusão. Não se engane, todos os homens são maus, todos os homens são pecadores. Todos precisam de Deus, todos precisam de um Salvador, indistintamente. E as consequências do pecado foram essas. E aqui nós temos no 2.4 mais algumas consequências, né? Ele diz aqui que o pecado não é uma ação despretensiosa, suas consequências são fatais. E aqui nós temos consequências que são terríveis. E que às vezes a gente não para pensar. O pecado, ele afeta o nosso destino eterno. O nosso destino eterno. O pecado trouxe ao homem a condenação eterna. Afastou o homem de Deus. O homem se perdeu de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 11, Jesus vai dizer, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o homem se perdeu de Deus. João 3,16 diz exatamente isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O contrário disso é, se você não crê, você vai perecer. As consequências do pecado, elas são para além dessa vida. É para a eternidade. Romanos 6, 23, Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Aqui é morte física, mas é também morte espiritual. É o afastamento eterno de Deus. Então o pecado, ele afeta o nosso destino. O pecado, ele afeta também a nossa espiritualidade. O pecado nos afasta de Deus e nos torna cegos para com a sua palavra. Inimigos de Cristo. Inimigos de Cristo. Eu quero ler com você esse texto de João capítulo 8, versículo 42, que ele é bem interessante. João 8, 42. Olha o que Jesus diz para aquele povo que estava ali perto dele, né? E que ele falava
acerca do reino, mas essas pessoas desprezavam as palavras de Jesus. Elas não aceitavam. Elas não entendiam, e eram pessoas religiosas que tinham a lei na sua mão, tinham o Velho Testamento em sua mão. Eram pessoas que deviam olhar e fazer a comparação entre o que Jesus estava falando e o que estava na palavra, e aceitarem que Jesus era de fato o Filho de Deus. Mas essas pessoas não agiam dessa forma. João capítulo 8, versículo 42, diz assim. Acho que tiraram o capítulo 8 de João da minha Bíblia, só um pouquinho. Aqui, achei. Versículo 42, olha só. Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam. Porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Jesus está dizendo para eles: por que vocês não entendem quando eu falo com vocês? Quando eu prego para vocês? Quando eu anuncio o reino de Deus? Por que vocês não compreendem? O próprio Jesus responde: é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Veja o que o pecado fez. Cegou a nossa compreensão, cegou o entendimento do homem para a palavra de Deus. Aí ele continua: vocês são do diabo. A palavra é dura, mas é a realidade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, vocês não creem em mim. Então veja que aquelas pessoas estavam cegas. O diabo cegou aquelas pessoas para que não compreendessem a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não crescem no Evangelho. E é fato, irmãos, já reparou que às vezes a gente fala de Jesus para as pessoas e parece que elas não querem entender, elas não querem aceitar, elas não querem. Elas até entendem Deus, né? Até compreendem Deus, mas se você falar de Jesus, já era. Não, Jesus. O diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Então, o pecado atingiu a nossa espiritualidade, de modo que fica difícil até pregar, porque as pessoas estão tapadas. É uma ação do Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado afetou a nossa vontade. O pecado afetou a nossa vontade. O domínio do pecado sobre o homem é tão grande e forte que mesmo na presença da luz, que é Cristo, grande parte da humanidade escolheu as trevas. Isso é fato, isso a gente vê todo dia. Cristo é a luz, mas as pessoas preferem as trevas. Elas preferem o pecado, elas preferem o mal. Porque o pecado escraviza as pessoas. É uma jaula, mas é um ambiente confortável. O pecado satisfaz o corpo, a carne. Se o pecado fosse algo ruim, que doesse, que machucasse, que ferisse, ninguém fazia. Mas o pecado é bom, dá prazer. E as pessoas vão vivendo. Né? E as pessoas vão vivendo suas vidas de pecado. Se embriagando com o pecado. Mas não sabem que o fim dessas coisas é a morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no fim eles são caminhos de morte. Então o pecado ele atingiu a vontade. As pessoas elas dizem: a hora que eu quiser deixar de fumar, eu deixo. Deixa não. A hora que eu quiser deixar de beber, eu deixo. Deixa não. Pode até deixar por um tempo, daqui a pouco vai voltar de novo, porque é escravo. É escravo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, ele diz: não sabeis que aquele a quem vocês se entregam para obedecer, vocês são escravos daqueles que vocês obedecem, ou do pecado para a morte, ou de Cristo para a vida. Então quem peca é escravo do pecado. Olha o texto aqui da lição, na página 8, aí no lado direito. Diz assim: Jesus Cristo presenciou e frisou o tal fato.
Jesus disse, a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as obras deles eram más, por causa do pecado. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Não é isso mesmo? As pessoas não querem vir para Cristo porque Cristo reprova tudo aquilo que elas fazem. A forma de vida do homem longe de Deus é uma forma tão deplorável que a Bíblia reprova, que Deus reprova, que o Evangelho condena. E eles não querem isso, eles não querem ser reprovados. Então, para que vir para a luz? Fica onde está. Então, o pecado, ele escraviza o homem. O homem se torna escravo do pecado. E só há uma forma de se libertar dessa escravidão, por Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus. O pecado afeta os outros, os relacionamentos são rompidos, nós já vimos isso, né? Mas isso vai muito além. Você vê guerras, conflitos, consequência do pecado, né? Se você abrir hoje os jornais, você vai ver que tem guerra explodindo em todo quanto é lugar. Tudo isso é consequência do pecado. O pecado trouxe essa inimizade entre os homens. O pecado é terrível. Mas quando nós chegamos aqui no final da revista, no ponto 2.5, nós temos de Deus a resposta para o pecado. Agora é o ponto mais importante, o Evangelho, a boa nova de salvação. O Evangelho é exatamente essa boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é a palavra da redenção, da salvação. É Deus dizendo, está vendo todo esse caos, está vendo tudo isso que o pecado causou na humanidade, está vendo tudo isso que o pecado causou na vida dos seres humanos, eu tenho uma saída para isso. Jesus Cristo. Cristo deixou claro que sua grande missão era resolver definitivamente o problema do pecado. E ele veio para isso. Para resolver de forma definitiva o problema do pecado. Para libertar o homem do domínio do pecado. E o Evangelho é a palavra da salvação. O Evangelho é a palavra da libertação. Quando você vê aí na página 9, diz assim, desde o início o Senhor foi identificado como Salvador. Desde quando Jesus veio. Jesus já foi apresentado. O anjo chega para José e ele diz assim, olha José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa não. José estava na dúvida, será que o caso, o que aconteceu ali? Ele não sabia. O anjo chega e diz, olha, não temas, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o anjo conclui dizendo, ela dará à luz a um filho e ele será chamado Jesus. E por que o nome dele vai ser Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para trazer a redenção, para trazer a salvação. Ele veio nos livrar da condenação do pecado. Ele veio nos livrar do domínio do pecado. Ele veio para nos livrar da presença do pecado. Quando estivermos com Ele na glória, ali estaremos para sempre livres do pecado. Então Jesus veio para resolver definitivamente o problema do pecado. João, quando vê Jesus, João Batista, né, ele apresenta Jesus para os seus seguidores, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então só Jesus pode resolver definitivamente o problema do pecado. Perante Nicodemos, naquele diálogo com Nicodemos, né, Jesus diz assim para Nicodemos, olha Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus disse isso para quem? Para um doutor da lei. Jesus disse isso para Nicodemos. Nicodemos conhecia a história de Números, capítulo 21.
Quando o povo de Deus passou por aquele momento difícil, que teve que fazer uma caminhada mais longa para entrar na terra prometida, e o povo cansado começou a murmurar, começou a reclamar, começou a questionar Deus, começou a questionar Moisés, Arão, a autoridade daqueles líderes, e Deus, irritado com a murmuração do povo, permitiu que serpentes invadissem o acampamento e picassem aquelas pessoas. E todos que eram picados por aquelas serpentes morriam. Eram serpentes abrasadoras. A dor era terrível, o sofrimento era terrível e a morte era certa. Não tinha como escapar. Uma vez atingido, picado por aquela serpente, o fim era a morte. Não tinha outra saída. Não tinha remédio, não tinha antídoto, não tinha como resolver o problema. Todos que foram picados morriam. E a morte se alastrou por todo o acampamento. E o povo então agora procura Moisés, entende que o que fizeram estava errado e que Deus estava punindo aquele povo. E eles dizem, olha, Moisés, ora a Deus, para que Deus retire do meio de nós essas serpentes. Ore a Deus. E Moisés foi orar a Deus. Moisés foi falar com Deus. E Deus disse para Moisés, Moisés, faz assim. Faz uma serpente de metal, faz uma serpente de bronze. O bronze tinha aquela cor avermelhada. A cor avermelhada já lembrava ali o sangue, já lembrava redenção, remissão, perdão. Ele faz a serpente de bronze, coloca sobre uma haste, faz uma haste bem grande e põe a serpente lá em cima. E há de ser que todo aquele que for picado pelas cobras, ao olhar para a serpente de bronze, eles vão ficar sarados. Imediatamente. Veja que esse texto ele revela a graça de Deus. Revela a graça, o favor imerecido de Deus. Aquele povo merecia morrer, estava murmurando, reclamando de Deus. Deus fez tudo por eles, mas eles só sabiam reclamar. Mas Deus ainda assim manifestou a sua graça. E aqui nós vemos que, o que Deus disse? Olha, aquele que subir na haste vai ficar curado. Foi isso? Não. Aquele que for lá e tocar na haste, conseguir tocar na haste, vai ser curado? Não. Aquele que chegar e agachar 3 vezes na frente da serpente de bronze vai ser curado? Não. Eles tinham que crer na palavra de Deus. Só bastava olhar para a serpente. Só precisava olhar. Eu fico imaginando, irmãos, pessoas que foram atingidas, foram picadas por aquelas cobras. Já estava perto da morte, talvez se arrastando para morrer, se arrastando para fora da tenda, com maior dificuldade, as pessoas arrastando os seus doentes, para que eles pudessem olhar para a serpente. E a partir do momento que elas olhavam para a serpente, todo o mal cessava. Todo o mal cessava. A vida voltava para aquelas pessoas. Elas eram libertas da morte, elas eram livres da morte. Só bastava olhar. Aí Jesus diz, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu seja levantado. Se a serpente de bronze trazia vida física para aqueles que estavam morrendo pelo veneno da serpente, eu trarei vida espiritual para aqueles que estão morrendo pelo veneno do pecado, atingidos pelo veneno do pecado. E não é preciso fazer nada. Tudo que o homem precisa fazer é crer. Tudo que o homem precisa fazer é acreditar, é crer na palavra do Senhor, e mais nada, olhar para Cristo, o Salvador, e acreditar. Só precisa isso. Não precisa de mais nada. Só precisa da sua fé, você olhar para Cristo e ver nele o Redentor. Foi o que o ladrão fez. Não foi? Ele reconheceu que Cristo era o Messias, que ele era o Salvador. Ele só precisou disso. Ele disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, fica tranquilo, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Porque só basta isso, só basta crer. A graça é isso, é um favor imerecido. Não há nada que eu e você pudéssemos fazer para ser salvos. Não há nada que eu e você pudéssemos fazer para alcançar a salvação. Não existe. Somente a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, pode nos salvar. Todo aquele que nele crê será salvo. Nicodemos agora entendeu, né?
Jesus disse, o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que olhar para ele, aleluia, e crer que ele é o Salvador, será salvo. Será salvo. Então a redenção, o perdão para os pecados, veio por meio da graça. Quando você abre aí na página 10, e agora estamos caminhando para o final, diz assim, assim como no acampamento de Israel, a solução não foi matar serpentes, produzir remédios, ignorar o problema, expedir leis, nem subir até o alto da haste. Resumindo-se em tão somente olhar, assim é com o pecado. Nenhum esforço, ato, realização humana poderá resolver o problema. A solução é olhar com fé para o crucificado, e assim somos salvos da morte eterna. A solução é crer na graça de Deus. Isso é favor imerecido, isso é graça. O homem pecou e merecia a condenação, e agora Deus chega e disponibiliza para ele a redenção, a salvação por meio de Jesus. Cristo poderia ter vindo como juiz ao mundo como um grande juiz. Destruição de todos os pecadores seria normal e esperado. Mas o seu amor, em seu amor, veio ao mundo como Salvador e por nós morreu na cruz. Eis a serpente levantada na haste. No deserto, a serpente proporcionou vida física aos israelitas. Em Cristo temos vida eterna. Nós, todos os moradores da terra. Não entramos em condenação, nós passamos da morte para a vida. Não é? É só olhar e crer, nada mais. Por fim, o Senhor deixa bem claro que a sua morte é o fundamento para o pecado. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes dizendo, bebei deles todos, pois isso é o meu sangue, o sangue do novo pacto que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Agora, com o esteio no nosso Senhor, chegamos à quarta e última conclusão. Não se engane, todo esforço humano são em vão. Somente Deus perdoa pecados. E Ele o faz por meio de Cristo. Cristo morreu para salvar pecadores. Glória a Deus. E quando entendemos isso, irmãos, quando compreendemos o que Cristo fez por nós, quando compreendemos o resultado da cruz, só nos resta pregar o Evangelho, só nos resta falar do amor do Senhor. Que outra opção nós temos se não pregar? Né? E a conclusão diz assim, o texto da conclusão aqui, eu queria que você lesse comigo aí na sua revista, página 10, para a gente terminar. O texto da conclusão diz assim, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo assim, olha, Cristo morreu para salvar os pecadores. Essa é uma palavra fiel. Cristo morreu. E eu sou o principal. Eu sou o principal. Eu que persegui a igreja, que matava cristão. Se eu fui salvo, quem Deus não vai salvar? Paulo está dizendo, a graça de Deus me alcançou, e isso serve de exemplo para todos. Para que todos vejam que Deus veio para salvar a todos. Se Ele salvou a mim, Paulo, o perseguidor, Ele não vai salvar vocês? Todos podem ser alcançados por essa graça. Por isso que nós pregamos, irmãos. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Não há outra saída. O pecado é uma realidade, é um fato, ele existe. Todos os homens são pecadores, isso é fato. O pecado ele produz os mais dolorosos efeitos. Não há dúvida disso. Não se engane,
todos os esforços humanos são em vão. Somente Deus perdoa pecados. E Ele o faz por meio de Cristo. Cristo morreu para salvar pecadores. Cristo é a graça de Deus manifestada. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Continuando aí, na página 11 diz: assim cremos no pecado como um fato real. Cremos na impossibilidade completa do ser humano se salvar por méritos próprios. Cremos no amor de Deus, que envia seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cremos na graça de Deus. E quando entendemos isso, irmãos, só nos resta uma saída: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O texto aqui no final diz assim: evangelismo é a resposta amorosa ao grande amor de Deus por aqueles que foram alcançados por este amor. Quem foi alcançado por este amor quer pregar o Evangelho. É por isso que aqueles apóstolos, mesmo sendo aqueles homens, sem nenhuma influência, sem nenhuma condição, humanamente falando, de sair e ganhar o mundo, eles ganharam o mundo. Porque eles foram alcançados pelo amor de Deus. E eles não podiam se calar. Eu e você fomos alcançados pelo amor, graça e misericórdia de Deus. Por isso não podemos nos calar. Precisamos testemunhar e falar deste amor. Onde quer que nós passemos, onde quer que nós cheguemos, ganhar almas, testemunhar do amor de Deus. Não precisa, pregar o Evangelho não é pegar essa lição toda e falar para as pessoas. Eu não preciso decorar tudo isso para chegar lá e falar. Não, eu preciso testemunhar de Cristo. Testemunhar do seu amor, do que Ele fez na minha vida, do que Ele faz na minha vida. Ele nos chamou para ser suas testemunhas. E se eu fui alcançado pela graça de Deus, só me resta isso, pregar o Evangelho. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Já parou para pensar nessa pergunta? Já se fez essa pergunta? Que darei eu ao Senhor? Olha, se o contexto do Salmo é um contexto de morte. O salmista estava à beira da morte e Deus trouxe para ele livramento. E quando Deus o livra da morte, ele diz: o que eu vou fazer? O que eu vou dar ao Senhor por tão grande salvação? Talvez seja a pergunta que eu e você temos que fazer todos os dias. Não é? Deus nos livrou da condenação eterna. Deus nos livrou da condenação eterna. Pregar o Evangelho, irmãos, é um ato de gratidão, de reconhecimento. Né? Testemunhar do amor de Deus. Feche seus olhos, mesmo assentados. Deus, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração dos meus irmãos. Senhor, ajude-nos a olharmos, ó Deus amado, para o grande amor que nos atingiu, o grande amor que nos alcançou, Tua graça, Teu favor imerecido para conosco. Reconhecer, ó Deus amado, que miseráveis pecadores que somos, assim o Senhor nos amou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos achou, o Senhor nos salvou. E que possamos levar esse Evangelho a outras pessoas. Que Tu sejas o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. Que possamos testemunhar de Ti para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão ao nosso derredor, para aqueles que estão na nossa casa, na nossa família, os nossos parentes que ainda não Te conhecem, os nossos amigos de trabalho, os nossos vizinhos, aquelas pessoas. Ajude-nos, Deus, a pregar. Nós temos sido, ó Deus amado, envolvidos, ó Pai, por um desânimo, ó Deus amado, por uma negligência, mas tira isso do nosso coração, desperta em nós o desejo de testemunhar, de falar do Teu amor, porque somos devedores. Ah, Senhor, que possamos dizer como o apóstolo Paulo: ai de nós se não pregarmos o Evangelho, porque pesa sobre nós essa responsabilidade. Paulo reconhecia isso, que pesava sobre ele uma responsabilidade de pregar o Evangelho, porque ele foi alcançado, ele, o mais miserável de todos os pecadores, foi alcançado por Tua graça, por isso pesava sobre ele essa responsabilidade. Ajude-nos a sentir isso, Deus, esse desejo de pregar, esse desejo de testemunhar, de falar do Teu amor,
Senhor, de alcançar vidas para o Teu reino. Desperta em nosso coração, Senhor, este amor, essa paixão pelas almas. Ajude-nos, Deus, aleluia, porque somos devedores, Senhor. Somos devedores com os nossos parentes, somos devedores com os nossos vizinhos, somos devedores, Senhor. Nós estamos em débitos com eles porque nós não temos pregado, nós não temos testemunhado. Mas ajude-nos, Deus, a mudar para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Eu vi o pastor Lutero aí? Eu vi? Acho que eu vi. Ah, está ali. Pastor Lutero, vem, meu querido, fazer um encerramento.